Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisão com vocês do capítulo 3 para a gente se preparar para o teste. Vamos embora? Vamos começar? Bem, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês é sobre os setores econômicos. Aqui só para lembrar que os setores econômicos são divididos em setor primário, secundário e terciário. O primário são atividades ligadas ao campo, né, como agricultura, pecuária e extrativismo. O extrativismo, nesse caso, ele pode pegar tanto vegetal, ou seja, uma pessoa colhendo um fruto, por exemplo, é o extrativismo vegetal, ou pode ser o extrativismo mineral e até mesmo animal, uma caça, né, ou explorando o ouro, exploração de minérios, né? Ou seja, o extrativismo mineral. O secundário abrange o setor industrial, tá? E já o terciário abrange a prestação de serviço e comércio. A prestação de serviço e comércio nos países desenvolvidos ocorre formalizado, ou seja, eles conseguem comprovar que prestam serviço. Então, eles tem como comprovar uma contratação, contratam o serviço deles, eles emitem nota, emitem recibo, eles conseguem comprovar isso e garantir os direitos trabalhistas, diferentemente dos países subdesenvolvidos que têm o setor terciário abrangido bem latente, como o caso do Brasil. Veja, nós temos uma quantidade de pessoas absurdas no Brasil agora, que estão correndo atrás de receber a ajuda do governo, né? E esse auxílio para a informalidade, ou seja, são pessoas que trabalham, mas elas não conseguem comprovar. O vendedor de picolé, é o cara que está no semáforo vendendo balinha, ele não pode mais estar circulando na rua e ele não consegue comprovar esse trabalho dele. Então, ele é como se praticamente inexistisse dentro da economia. Então, o problema da informalidade é isso, ele tem uma dificuldade em comprovar que ele tem renda, então ele dificilmente consegue abrir uma conta em um banco e dificilmente vai conseguir os direitos trabalhistas. Nos países desenvolvidos, o setor terciário é muito grande, é muito evoluído. A gente está vendo aqui, 65% da população vive no setor terciário, entretanto é formalizado. O que está acontecendo nos países desenvolvidos que está chamando a atenção e está preocupando muito? O setor secundário está secando, está diminuindo muito. O setor secundário lá já foi o principal, já foi 50%, tá? Já está no 30% e provavelmente isso aqui foi em 2016, esse gráfico, essa tabela, e esse dado atual provavelmente está bem enxugado, tá? Qual é o grande problema? Quando a indústria passa pela automação, ou seja, tudo robô, tudo fica automatizado, não precisa mais do trabalhador no setor industrial, essa população que fica desempregada porque um robô ou um computador, uma máquina, substituiu o trabalho dele, ele vai para o setor terciário, ele vai pensar o quê? Vou abrir uma padaria, vou abrir um comércio, vou fazer um curso para eu prestar algum serviço. O setor terciário já está inchado e isso causa um grande número de desemprego, porque não dá mais para a pessoa se encaixar no lugar que já está inchado. Tudo bem? Então, infelizmente, a Europa também passa por essa questão. Bem, vendo isso, outra coisa que me chama a atenção nessa aula, no capítulo 3, e com certeza eu valorizei isso com vocês, é a terceira revolução industrial, também chamada como revolução técnica, científica, informacional. Bem, um exemplo clássico que nós temos é o caso da GE, né? Então, é uma multinacional que passou pela terceira revolução industrial, pela revolução técnica, científica e informacional. Então ela investiu muito, por exemplo, no setor dela de tecnologia, tá? Ela investiu muito em robotização. Então aqui nós temos essa primeira parte dizendo que a GE, a líder mundial na fabricação de produtos eletrônicos, reduziu o seu número de funcionários em todo o mundo de 400 mil em 81
para menos de 230 mil em 93, triplicando suas vendas ao mesmo tempo. Então veja, os robôs aceleram a produtividade, eles produzem muito mais, só que com menos pessoas. Então veja, há um número imenso de pessoas desempregadas e a fábrica ficando cada vez mais rica, tá? Aumenta a desigualdade, essa robotização é a tecnologia, né? O uso da tecnologia é a principal característica da terceira revolução industrial. Outra característica é a questão da imprevisibilidade, tá? O que acontece? Aqui embaixo está dizendo, a GE achatou sua hierarquia gerencial nos anos 80 e começou a introduzir novos equipamentos de automação na fábrica. Essa parte que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, sua hierarquia gerencial. Isso ficou imprevisível, uma certa imprevisibilidade. Antigamente a pessoa entrava no trabalho, o que ela imaginava? Ela imaginava uma carreira a longo prazo. Hoje isso pode mudar muito. A pessoa entra no trabalho sonhando em que vai se tornar um gerente um dia e às vezes ele não passa de 3 anos naquele trabalho. Às vezes não. Às vezes ele entra e passa a ser promovido porque ele teve várias inovações, várias sacadas, sabe muito bem de tecnologia, sabe vender, sabe de marketing, ele sabe de tudo. Então ele lidera ali um grupo, uma equipe, é muito mais flexível. Então, a hierarquia que ela espera da pessoa trabalhar 5 anos, 10 anos, 20 anos para chegar no topo, de repente, nos 2, 3 primeiros anos, ela já chega no topo, já que ela mostrou serviço. Então, é mais imprevisível o sistema produtivo, ou seja, ele pode produzir de acordo com a demanda da população, e também o sistema de carreira trabalhística, tudo bem? E uma outra questão, é claro, a inovação e o investimento cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. Isso é uma característica fortíssima da terceira revolução industrial, tá? Então, a inovação, a tecnologia e a imprevisibilidade. Essas 3 coisas são características importantes, vocês não podem esquecer. Vamos lá, nesse capítulo ele também vai falar do IED, né? Que seria investimentos estrangeiros diretos. Então, nós estamos vendo aqui que os países que mais investem, todos eles são ricos, tá? Estados Unidos, China, Hong Kong, Holanda, Irlanda, Austrália, Brasil nesse caso, tá? Singapura, riquíssima, França, Índia. Veja, aqui dos países, né, que tem aqui nessa coluna, né, são 10 países. Esse é um exemplo em 2017. Dos 10 países, os países que mais investem são os países desenvolvidos. Somente 3 aqui são emergentes. Os emergentes investem, mas não tanto quanto os países desenvolvidos. Somando aqui os que os desenvolvidos investem, vai dar muito mais, vai dar o triplo, o quádruplo do que os países emergentes todos juntos investem, tá? Então, os que são os maiores investidores são os países desenvolvidos. E como que eles fazem isso, né? São realizados, os países desenvolvidos, eles investem, o investimento estrangeiro vem através dos bancos, das transnacionais e dos empresários deles, tá? Então, os Estados Unidos recebem um monte de investimento de bancos, que nem agora está em crise, né? Assim como a gente vai entrar. Os grandes empresários, as grandes transnacionais, os grandes bancos vão primeiro querer pensar em quem, pessoal? Nos países desenvolvidos, é onde o lucro vai estar garantido, tá? Então, eles investem sempre pensando em, de certa forma, garantir o lucro e garantir aquilo que nós chamamos de gestão do país. Eles querem opinar como que o país vai agir, tá? Agora, nas decisões que nós estamos tendo no Brasil das paralisações, com certeza, quem dá muito pitaco aí, quem influencia muito nas decisões, não são só os políticos, são as transnacionais, os bancos. Se as transnacionais falarem, agora todo mundo vai fechar, a gente segura a barra, não vai ter desemprego, todo mundo fecha tranquilo. Se elas falam, não, a gente não vai segurar ninguém, os bancos não vão nos emprestar dinheiro, todo mundo fica à mercê delas. Então, os bancos, as transnacionais e os empresários são primordiais
para os investimentos acontecerem, tá? Seja numa crise ou seja no momento onde a economia está pujante. Nos dois momentos eles são primeiro nos países desenvolvidos e são eles que investem. Bem, quando nós falamos das transnacionais, a gente tem que pensar quando que elas entram, tá? Nos países subdesenvolvidos. Elas entram pós Segunda Guerra Mundial. Então, até a Segunda Guerra Mundial, as grandes empresas do mundo, elas não eram chamadas de transnacionais porque elas não transitavam, saindo de uma matriz, tendo a matriz no país de origem e transferindo uma filial para um país subdesenvolvido. Então, os países desenvolvidos só instalaram as filiais nos países subdesenvolvidos depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é importante. Então, a partir de 1950, pós Segunda Guerra Mundial, é que elas começaram a colocar, os países desenvolvidos começaram a colocar filiais em outras nações. Nós chamamos isso de transnacionais. Elas começaram a instalar as transnacionais nos países subdesenvolvidos. Bem, os países desenvolvidos, assim, eles se mantêm no controle da economia, no centro. Eu tenho a matriz, eu coloco a filial, mas eu sei que essa filial vai render, ela vai usar mão de obra, vai usar mercado consumidor, ela vai usar matéria-prima e o lucro vai voltar para mim. É um jeito dela se manter no centro da economia, através dos lucros que ela obtém delas mesmas, tá? Bem, elas não querem gerar emprego, elas não querem ser boazinhas, elas querem lucro, o retorno do lucro para elas e se manterem na economia central. Uma outra característica é que como o gerenciamento das transnacionais continua nos países de origem delas, de certa forma, nós que recebemos essas transnacionais somos dependentes tecnologicamente e economicamente dessas nações. Então, nós recebemos as transnacionais pós a Segunda Guerra Mundial, mas não nos desenvolvemos economicamente. Tivemos um crescimento econômico, isso sem sombra de dúvidas, tá? Mas necessariamente não tivemos um desenvolvimento. Por quê? Porque somos dependentes tecnologicamente e economicamente, porque eles ainda gerenciam eles concentram todas as decisões tomadas por essas transnacionais nos países subdesenvolvidos, tá? Bem, quando nós falamos de país desenvolvido e emergente, há uma certa questão, porque a gente vai ver que algumas coisas eles têm próximo. Então, vamos por hoje, a produção industrial de um país emergente é muito próximo de um país desenvolvido. A questão, tem alguns países emergentes que têm um PIB também alto, enfim, isso também acontece. Entretanto, aqui eu coloquei 3 coisas para chamar a atenção de vocês. Os países desenvolvidos, todos eles, no passado foram metrópoles e colônias de povoamento. O PIB deles, o PPC, o poder de paridade de compra, sempre alto, e eles são pioneiros na Revolução Industrial, ou seja, foram os primeiros, e são grandes investidores em P&D. Já os emergentes foram colônia de exploração no passado, ou seja, historicamente foram colônia de exploração, e o PIB deles nem sempre são os mais altos. Por exemplo, a Rússia é um país emergente e não está entre os mais altos, tá? O PIB dela. Agora, tem emergente que tem PIB alto, como o caso da China e o caso da Índia no momento, tá? E também não são os maiores investidores de P&D. Pode ser até que eles investem em pesquisa e desenvolvimento em algum determinado momento. Algumas nações estão entre os maiores investidores de P&D, mas se a gente for olhar todos os emergentes, não vai ter essa característica, tá? Então, não se esqueçam disso. E para encerrar, já que a gente falou de P&D, essas 3 características são importantíssimas. Por que os países desenvolvidos investem tanto em pesquisa e desenvolvimento? Primeiro, porque as causas, né? Causas que levaram determinados países ao desenvolvimento. Então, foi possível observar que algumas nações se desenvolveram de tanto investir em P&D. Então, os países desenvolvidos, eles sabem que essa é a sacada de se investir e de crescer economicamente, então eles não abrem mão. Isso é uma característica muito forte, tá? Então, a gente vai ter exemplos, tá? Como o caso do setor aqui, ó, Coreia do Sul. Coreia do Sul era um país
subdesenvolvido. Ele investiu tanto em pesquisa e desenvolvimento, hoje é classificado como um país desenvolvido. Tá? Outra questão muito forte, fatores que permitiram que algumas nações se mantenham entre as mais ricas durante um longo período. Veja, PIB garante isso, garante que as nações continuem ficando cada vez mais ricas. Então vamos lá, o Japão, Estados Unidos, Suíça, Alemanha são países que devem estar nesse momento investindo horrores para descobrir a cura do Covid-19, porque quem descobrir vai ganhar muito dinheiro. A farmácia, que é um setor que investe muito, como o caso da Suíça aqui, né? O setor farmacêutico. O setor farmacêutico é um dos que mais recebem, pessoal, investimento em pesquisa. Olha, os Estados Unidos investem muito, a Suíça, a França. Então, é um dos setores que mais investem em PIT. Então, os caras que descobrirem agora vão ganhar muito dinheiro, porque eles vão vender a vacina ou o remédio, né? Independentemente, são os caras que mais querem investir, porque eles sabem que eles vão se manter nesse ciclo de obter lucro através dessa sua descoberta, tá? Através dos royalties, eles vão manter esse lucro. E é um jeito de se manterem, de ter o poder, né, de dominar economicamente outras nações e produção de tecnologia. Aquela que descobre a primeira tecnologia, provavelmente ela vai ser dona de uma transnacional, então ela vai dominar economicamente uma outra nação e toda a produção tecnológica do mundo, tá? Então é o grande filão deles, é o que eles querem. Fiquem bem atentos, isso são coisas pertinentes para a aula de vocês. Era essa revisão rapidinha aqui que eu queria. Boa sorte, boa prova, pessoal!